Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante. Olha o título desse episódio, gente. O que fazer na faculdade, além da faculdade? E esse episódio é mais especial ainda porque pela primeira vez estamos recebendo uma aluna do MedBoxCast. Do MedBoxCast não, do MedBox. Uma das primeiras alunas do MedBox. E antes de apresentar quem já é da casa, quem está aqui do meu lado. Boa. Felipe Tereza, bem-vindo de novo, Filipão. Olá, Vitão. Olá, nossa convidada de honra. Tem thumb, né? Não adianta fazer esse suspense. Tem thumb, mas... Antes de mostrar ela, né? Bem-vinda, Thumbs. Muito bom você estar aqui conosco. Hoje o tema é muito importante e eu queria muito ter escutado isso lá no meu primeiro, segundo período, que eu fiz muita bagunça ao longo da minha faculdade com esse tema, muita mesmo. Então, é muito importante para você que vai assistir. E já quero lembrar de uma vez, é a última vez que eu vou falar isso aqui. É a última, né, Vitão? A última. Não vou falar de novo. Se inscreva no nosso canal, você que está assistindo a gente no YouTube, dê o joinha aí, que isso é muito importante para fazer a nossa mensagem circular. Compartilhe com alguém que você sabe que também está se embananando nesse título aqui que a gente vai falar hoje, desse tema, que vai ser muito bom para essa pessoa. E você que está assistindo a gente no Spotify, também se inscreva, avalie bem a gente com 5 estrelas, porque afinal de contas a gente merece. Nós estamos aqui num domingo, gravando, para quem não sabe, estamos aqui num domingo, viu? Então, mas nem tá sendo tão sofrido que a gente tá num ar-condicionado gostoso. Né? Para quem não sabe, aqui em BH tá 53 graus, mais ou menos, mas a gente merece. Então, nos avalie bem, pelo amor de Deus. Sobre isso, a gente tá chegando a quase 500 avaliações no Spotify. Então, temos que chegar a 500 até o final do ano. A gente tá chegando no final do ano. E no YouTube, a gente tá com 915 inscritos. Até sair o episódio vai ter mais. Vai ter mais. E a gente precisa chegar em 1.000 inscritos até o final do ano. Que o Vitão vai talhar a sobrancelha. E o Felipe vai platinar o cabelo. Continuando apresentando os convidados, também de casa, Tamara Teixeira. Bem-vinda, Tamis. Você fez falta aqui. Olá, pessoal. Que saudade que eu tava de vir no podcast. Tô muito feliz de falar sobre esse tema. Para quem não captou ainda pelo título, hoje a gente vai falar sobre projetos extracurriculares, um tema muito importante que eu especificamente gosto muito de falar. E mais feliz ainda porque estamos recebendo Let's, e Let's que a gente já se acompanha no Instagram tem tempo, né? Parece eu acho que já tem né? anos. E mais especial ainda por ser uma aluna nossa, então hoje vai ser, assim, sensacional. Muito bom. Demais. E, Tamis, eu queria que você contasse pro pessoal o que é o MedBox. O MedBox é só um podcast, o MedBox também tem um Instagram. Como é que funciona? Eu queria só que você usasse o ecossistema. É claro que eu vou usar. Então, o MedBox, ele não é só um podcast. Podcast é só um dos nossos braços. Nós somos um ecossistema Nossa, eu adoro. de soluções para o acadêmico de medicina que quer parar de nadar contra a maré. Aliás, junto com a maré, né? É parar de nadar. Que quer se diferenciar durante a faculdade de medicina através do nosso método, que é o método dos 5 pilares. Além do podcast, além da nossa plataforma, nós agora temos também o nosso perfil no Instagram, que se você ainda não segue, pode começar a seguir, @TimeMedBox. Lá tem muito conteúdo, tem vários dos nossos cortes. Eu tenho certeza que você vai ver que não é só um perfil de Instagram, é muito mais. Então, pode nos acompanhar lá. Vitão, ela treinou em casa. Ela treinou em casa, eu tenho certeza. Ela treinou em casa. Cara. Depois você vigia lá, com certeza. Treinou em casa. E agora, apresentando nossa convidada muito especial, Letícia Souza, aluna do MedBox, companheira de CrossFit, ex-companheira de CrossFit às 5am. Muito bom. Let's, seja muito bem-vinda. A Letícia, gente, pra quem não conhece, não é possível, quem não conhece é louco. É louco. A Letícia é acadêmica de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Bem-vinda, Let's. Gente, eu tô muito honrada pelo convite. Eu sou, assim, fã número 1 de vocês. A Thames foi a primeira pessoa que eu segui no Instagram, tipo, relacionada à medicina, quando eu entrei lá em 2017. Então, assim, nossa, juro. tem tempo. A Thames é raiz. Pra mim, eu lembro da Thames no Era CrossFit em mata Bom e Despacho, gravando história de Que 6 horas da manhã, isso? juro. Essa é raiz. Isso aí foi Bom que ano? despacho Isso de aí ofício foi no meu internato rural. 2017. Não. Eu acho que foi mais ou menos quando eu comecei a te seguir, mais ou menos. Quando tudo era mato. Quando ainda, tudo né? era Quando mato. tudo era mato. O Felipe eu vim da Thames e o Vitor eu conheci aquela vez que você postou sobre que você vendeu seu carro. Nossa, essa... Eu também vi o Instagram do Vitor por esse post. Esse Eu post, vi, ele mas eu é- vi ele é o um Vitor ícone, por esse post, mas eu segui mesmo quando ele falou que investia nos Close Friends, que era na pandemia. Eu lembro. Eu Aquele acho que Close foi mais ou Friends foi menos. ótimo. É, exato. Ô, Vitão, esse vídeo seu foi revolucionário. 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 Tanto de hate quanto de likes, mas foi revolucionário. Assim que é bom. Assim que Afinal, você gosta de uma polêmica? Eu
Adoro. Desde sempre. Colocar o dedo na ferida. Desde sempre. Ai, gente, mas eu tô no 11º período da faculdade, me formo no meio do ano que vem, em junho. E eu comecei a faculdade na UniBH em 2017. E minha trajetória com a medicina vai bem antes, porque eu formei bem, assim, há muito tempo. Eu formei em 2013 no ensino médio e sempre quis fazer medicina. Mas eu tinha muito medo de tentar, sabe? Muito medo de não conseguir. E aí eu fui pelo caminho mais fácil, que era o direito pra mim. Minha mãe é advogada, então eu já tinha meio que ali um futuro garantido, sabe? Então fiz, mas no primeiro ano eu vi que eu não me encontrava ali. E comecei a ficar inconformada, meus pais perceberam. Aí eu tranquei a faculdade e voltei a estudar. Nesse meio tempo de estudos, eu também dei uma caída e achei assim, não, acho que eu vou fazer nutrição, porque eu adoro essas coisas na minha casa, sou saudável, então eu vou fazer nutrição. Mas Deus quis que eu fosse pra medicina e eu consegui passar. E eu fui lá pra UniBH. Só que chegando lá, eu tinha muita vontade de estudar nas ciências médicas, muita mesmo. E desde o primeiro período eu já comecei a pensar em como que eu poderia ir pra lá. Então eu fui e me transferi pra lá e hoje eu estou lá me formando um pouquinho depois do que era pra eu ter formado, mas no caminho que eu quis, né? E que Deus escolheu. Que Deus escolheu, exatamente. Muito bom, muito bom. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Não, literalmente não é linear. Tipo assim, é muito Tô vendo, assim. eu não sabia toda essa história, não. Muito bom. E a gente tem gostado muito de trazer quem tá dentro da faculdade aqui pro Medbox Cast para contextualizar, para contar as experiências de quem tá vivendo a medicina, a faculdade de medicina agora. Porque à medida que o tempo vai passando, vai ficando distante para mim, pra Tams, pro Felipe, que a gente vai ficando velho. Muito pra e mim, quanto né? mais, né? Vocês me dão licença. a Tams tá travado. Mas aí a gente acaba que perde um pouco do tato com a faculdade de medicina. Então, sempre que a gente traz quem tá dentro, é sempre muito bom, tá? E pra gente começar o episódio, eu gosto de lembrar sempre o começo da minha faculdade. Eu acho que todo mundo aqui viveu isso. A gente é bombardeado de informação. O que vai fazer? Projeto de extensão, iniciação científica, monitoria. Tem que preocupar com um tal de currículo no final para entrar na residência. Como é que foi para vocês isso? Essa bomba de informações? Então, a minha faculdade foi meio no limbo, assim, das redes sociais. Não tinham tantos perfis, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, os veteranos, já falavam um pouco isso. Então, o meu primeiro período, eu caí na faculdade de medicina, assim, totalmente assustada com a dimensão de uma prova prática de anatomia e neuroanatomia de 30 segundos para responder. Aquela loucura, assim. E aí, eu não tava conseguindo dar conta de pensar em atividade extracurricular, sabe? Então, assim, meu primeiro e segundo período foi literalmente tentando sobreviver ao primeiro ano na medicina. Então, eu não me preocupei tanto, mas eu via colegas já apresentando em congresso e eu até entrei em uma liga com uma amiga que queria muito fazer e a gente entrou nessa liga, mas eu fui meio sem saber o que era liga. Eu fui porque ela tava indo e eu fui também. No flow. E aí, depois disso, no meu terceiro período, eu mudei de faculdade, né? Então, chegando nas ciências médicas, eu literalmente fui bombardeada, porque lá o pessoal leva muito a sério. Legal. Muito a sério mesmo. Então, as pessoas no terceiro período já apresentaram não sei em quantos congressos, já publicaram artigos, já estão dando monitoria. E eu cheguei lá, um peixe fora d'água, sem saber, sabe? Então, eu fui caminhando aos poucos. O que eu posso fazer aqui agora e como é que eu posso ir construindo o meu currículo. E as oportunidades foram surgindo ao longo da faculdade. Eu não fui uma pessoa que surtou, sabe? Que foi fazendo tudo à medida que ia aparecendo. Eu consegui ter consegui filtrar. Mas eu acho que as pessoas que estão na faculdade hoje têm uma visão um pouquinho diferente disso, porque elas já acompanham, tenho certeza. Todo mundo que está na faculdade hoje já acompanha pelo menos alguém que está na frente, né? Alguém que está na residência, internato, enfim. Então, ver fazendo alguma coisa e já se sente de fora. Muito. Né? E assim, a rede social, acho que ela potencializa mais isso. Sim. E essa bomba de informações. Quando eu comecei a faculdade, foi em 2010. Nossa, tem muito tempo. Já existia Instagram. 2010. A Letícia tava com 2 anos de idade, aprendendo a andar, e eu comecei a faculdade. E lá em Barbacena, que foi onde eu comecei, eu vou ser bem sincero, não tinha tanto essa cultura não, sabe? De projeto extracurricular, principalmente na minha época e no começo, né? É claro que isso foi tendo uma demanda cada vez maior à medida que as provas foram ficando mais concorridas e a informação ela foi aumentando, o acesso à informação ela foi aumentando. Mas na minha época, no meu primeiro ano, segundo ano, a gente ouvia falar da importância de uma coisa ou outra, mas definitivamente não é igual. E aí, eu cheguei lá no final do ano, de 2015, que foi quando eu formei, aí você já devia estar no seu ensino fundamental, que eu fui me inteirar mais sobre a questão de pontos para currículo da residência, e não
era só era eu e meus amigos, assim. A gente falou assim, galera, agora ferrou. Olha pra trás aqui o tanto... Sabe quando você pega... Eu não sei se foi assim contigo, mas eu peguei o currículo e falei assim, meu Deus do céu, tinha muita coisa aqui que eu podia ter feito. Fazer um projeto JK aqui. Então, eu vejo que essa bomba de informações, assim, não necessariamente é algo ruim. Que você precisa fazer é saber filtrar e saber o que realmente vai ser relevante ou não para você. Mas em 2010 não tinha nada disso, definitivamente. A minha história foi um pouquinho diferente. Eu, na verdade, eu fui a louca dos projetos extracurriculares durante a faculdade. Eu fiz muita coisa. Fui muito feliz nas minhas escolhas, mas teve um momento que eu acabei me enrolando em tanta coisa que eu fazia também. Até hoje, né, E como que foi no começo para mim? Eu tinha muita admiração pelas pessoas, pelos meus veteranos, que eram os monitores. Então, foi vendo muito o que os meus veteranos faziam. Hoje, o que eu percebo que tem acontecido muito as pessoas nas redes sociais postando muitos projetos extracurriculares e dando a impressão que elas fazem tudo, que elas fazem todos os projetos. E aqui cabe a visão crítica de sempre pensar, quando você vê uma pessoa que está fazendo um projeto extracurricular, será que aquilo ali caberia para você também? Será que tá sendo bom para a pessoa, também estaria sendo bom para você? Será que te agregaria também, igual está agregando para outra pessoa? Então, essa visão crítica, essa falta de filtro, eu acho que agora, nesse momento, tem representado um problema. Eu sempre tive uma visão muito realista, porque eu acho que eu nunca te falei isso. Mas eu e o Felipe, a gente começou a namorar quando eu estava no segundo período e ele estava fazendo prova de residência. Olha o que você vai falar, hein? Ele estava fazendo... Até eu fiquei... Tem várias ele estava fazendo prova de residência e ele estava organizando os certificados dele de acordo com o edital, de acordo com o currículo. Então, eu, no segundo período, já sabia de cor tudo que contava ponto. Sim. Eu sabia todas as questões. Você estava descobrindo junto de mim, né? Só que eu estava no segundo período. Então, aqui eu já tive um diferencial muito grande. Eu comecei, desde o começo da faculdade, eu sabia o que mais impactava em questão de ponto. Mas a gente vai entrar bastante nisso aqui. Somente a questão de contar pontos para o currículo, para a prova de residência, não deve ser o seu principal critério de escolha para escolher fazer aquele projeto extracurricular. E o que você fez? Aproveita e conta aí, o que você fez de projeto? Você foi monitora? Eu fiz monitoria, foi o primeiro que eu fiz e definitivamente foi o que eu mais amei fazer. Eu super recomendo as pessoas, pelo menos, testar. Fisiopatologia 2. Nossa! E eu fui bolsista pelo primeiro lugar. Fui. Então, Jovens Talentos? Ou não? Tem isso? Tem. Mas não deve ser mesmo. É porque eu fui antes também, né? Não tinha esse nome, não. Mas o primeiro lugar ganhava bolsa. Já era, assim, o primeiro valor extra que eu ganhei na faculdade já era muito legal. Legal. Mas, aqui eu já indico muito a monitoria, porque nesse momento você já pode descobrir se você gosta de ensinar ou não. E foi nesse momento, por exemplo, que eu descobri que eu realmente gostava de ensinar e que eu queria levar isso para a vida. Eu tenho muita vontade de dar aula, por exemplo. E só pegar um gancho aqui, como a gente contextualizou, eu estava no final, então... prestando prova, né? E o quanto que realmente alguns projetos podem te capacitar muito além da pontuação em si. A Thames, ela estudou muito para dar a monitoria, né? Porque não é uma monitoria fácil e ela precisava ensinar aquilo. Então, ela se capacitou muito. Tinha coisa que a gente discutia teoricamente, igual para igual, eu estando no último ano, porque ela sabia muito da base fisiopatológica. Você lembra disso, né? Ela, inclusive, me ensinava algumas coisas, né? Eu ficava, assim, maluco. Mas foi muito bom, inclusive, para sua, né, trajeto ao longo da faculdade. E tudo aquilo... Eu sempre falo que um dos principais e melhores métodos de estudo é você ensinar para outra pessoa. Então, assim, guardem. Você quer guardar uma informação para nunca mais esquecer da monitoria daquele assunto. A gente vai entrar em outros projetos curriculares, mas eu queria que vocês contassem, Letes contasse, se teve algum projeto que você sentiu que te marcou mais durante a faculdade. Eu fiz um projeto de extensão que chama Gestação Positiva. E nele a gente gravou, era uma época de pandemia, então as gestantes, geralmente, no pré-natal, elas vão ao posto de saúde fazer aquela consulta de pré-natal, ser orientadas sobre como que vai ser quando o neném chegar, sobre a amamentação, e elas não estavam tendo nesse momento essa roda de conversa. E aí a gente fez esse projeto que a gente gravou um curso para essas gestantes. Então a gente foi lá no Hospital Sofia Feldman, a gente gravou esse curso lá para as gestantes, tanto na parte pré-natal,
tanto pós-natal e perinatal também. Então, foi uma coisa que me marcou muito e eu vi que eu gosto muito de simplificar as coisas para o paciente, sabe? Eu gosto de pegar o que Deus, assim, me deu de conhecimento na medicina e passar para o paciente, porque eu acho que tudo que acontece com o paciente é direito dele de saber, né? É direito dele ter domínio da situação dele. Então, para mim, isso foi uma coisa que me marcou muito e é uma coisa que eu quero levar para a minha profissão também, para o meu consultório, para onde quer que eu Isso é um super diferencial, porque isso é uma falha. Eu percebi muitos profissionais não saber como simplificar aquilo para o paciente, porque, na verdade, no fim das contas, você pode dar o melhor tratamento, a melhor consulta. Se você não fez o paciente entender o que realmente está acontecendo, de nada valeu. Legal. E você, amigo? E você, Vitão? Gente, Conta então, pra gente. Vamos lá, né? Eu tive uma trajetória um pouquinho diferente. Eu entrei na faculdade igual uma alga, assim, muito imaturo. Eu não sabia nem onde eu tava direito, mas eu era super aberto, assim, às coisas. E pra minha sorte, meu currículo foi 10, meu currículo foi muito bom. E eu não precisei preocupar muito com o currículo durante a faculdade, porque lá na UFMG vai surgindo as coisas, assim, e todo mundo... tem um que sabe do projeto de extensão, outro sabe de monitoria, iniciação científica, tem muita coisa. Vai te puxando, E aí né? ia me puxando. Eu lembro do meu primeiro período, tem uma menina da minha sala, a gente era muito amiguinho na época, é a Isabela Maria, vocês conhecem? Isabela Maria. Ela falou assim, Vitor, ela sempre foi proativona, assim, sempre, desde o primeiro período, ela fazia projeto de extensão, escrevia artigo. Aí ela, Vitor, eu tô escrevendo um artigo, sei lá, pro simpósio de anatomia aplicada que vai ter aqui na faculdade. Eu nem sabia que era um simpósio, tipo, jornada, sei lá. Mas bora, aí eu falei assim, bora, vamos. Ela, não, você não precisa fazer nada não, e tal, só apresentar comigo lá no dia e tudo. Eu já tá quase todo escrito. Aí eu falei, não, beleza, qual que é o tema, né, pelo menos? Aí ela, paralisia braquial obstétrica nos menininhos. Legal. Aí eu, beleza. Aí ela, mas não precisa preocupar, não. E, gente, eu realmente não preocupei. Eu lembro Você levou muito a sério, né? Eu lembro que no dia da jornada lá, eu não precisei apresentar, graças a Deus. Eu fiquei sentado olhando aquela apresentação, eu falei, meu Deus, de que tá falando? E meu nome lá, como coautor, sabe? Então, era totalmente alga, mas eu fui entrando nas coisas até eu começar a amadurecer. E esse projeto, inclusive, valeu ponto pra minha residência. Então, eu fiz isso, apresentei em congresso, eu fui monitor de eletrocardiograma. Nossa. Eletrocardiograma. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E foi intencional na época, não... ortopedista, não precisa saber eletrocardiograma, não. Gente, eu tinha muita essa dor de... Eu pegava um eletro e falava assim, gente... Como assim? Eu não sei nem o que tá falando aqui, não sei nem começar. Eu vou aprender isso. Então, eu fui monitor de eletro durante 1 ano, depois eu pegava eletro. Até hoje, assim, se pegar um eletro básico, eu sei interpretar. Com certeza, eu sei interpretar. E eu sei que a maioria dos médicos não sabem, principalmente os não clínicos, né? Os ortopedistas. Então, foi muito importante para mim nessa época. Eu fiz monitoria por esse programa de Jovens Talentos, acho que o 2º ou 3º período era um programa do governo, e aí a gente fez uma prova e eu fiz porque todos os meus amigos estavam fazendo, passei e fiz uma iniciação científica na área da ortopedia, com um cara que era presidente da sociedade na época. Então, foi muito importante. Foi meu preceptor depois. Então, fui fazendo muita coisa, meu currículo foi muito bom por causa disso. Então, foi sorte minha, porque eu estava num ambiente que todo mundo falava disso e eu fui entrando, né? Mas a gente tem que falar muito sobre como ser intencional nisso também. Sim. Como escolher, assim, os projetos. Como tem sido para você escolher o que é bom para você e o que não é? A minha monitoria que eu dei também foi intencional como você. Eu tinha muita dificuldade em farmaco. Mas como tinha sido um semestre online, eu fiquei com uma nota muito boa. Mas eu não estava sabendo muito bem. Então, eu decidi dar a monitoria da farmácia. E aí, eu dei e aprendi depois de dar a monitoria, porque eu tive que me forçar a estudar depois. Legal. E foi uma matéria que eu tinha visto, tipo, no 4º período, eu dei a monitoria no 8º. Então, foi bem legal, porque aí eu estava entrando no internato, tinha acabado de ver bastante coisa de novo. Então, foi muito bom. E, para mim, eu fui escolhendo os projetos à medida que eu fui tendo interesse nas especialidades. Eu acho que, assim, eu fui me descobrindo, sabe? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Então, eu tive uma época de surto de querer fazer cirurgia no meu 7º período. E aí, eu comecei a escolher as coisas com base nisso. E aí, eu fiz um estágio no João 23, na sutura. Eu fiz estágio de cirurgia plástica e fiz também, eu acho que foi uma optativa em cirurgia dermatológica. Eu amei fazer cirurgia legal demais, você operar, né? Mas eu não me vi na rotina. Então, eu vi que realmente não era pra mim. Mas foi até bom, até pra você perceber Foi isso, ótimo, foi ótimo. Porque se deixar só por conta da faculdade, talvez eu faria. Porque eu tinha gostado de fazer a técnica operatória, cirurgia e tal. Também eu tive uma época que eu quis endócrino.
E aí eu fui fazer uma liga de endócrino e eu fiz... Ainda dá tempo. Quem sabe a sub de endócrino depois. Mas aí eu fiz uma liga de endócrino da UFMG, inclusive fui no ambulatório lá da endócrino, e aí no ambulatório de neuroendócrino eu vi que eu não tenho a menor aptidão. Mas você foi no ambulatório mais foi... específico, né? No ambulatório mais específico de todos. Eu fui nesse não da foi neuro. O ideal pra você ver isso aqui. E um de... Atendia síndrome de Cushing, eu não tô lembrando qual que era. De neuroendócrino, com certeza. Era esse mesmo. Então eu vi assim, gente, eu não tenho... Sabe? Não é pra mim também. Então eu fui fazendo essas coisas, sabe? Eu fui escolhendo conforme ia aparecendo pra mim as oportunidades e eu via se eu gostava ou não. Perfeito. Eu acho que eu já peguei a lista do PSU e do Enário umas 3 vezes durante a faculdade pra ver o que tinha, né? Porque eles sempre mudam, né? O que vai pontuar, o que não. O meu estágio mesmo não vale mais pro Enário. Então, assim, é uma coisa que se você vai escolhendo as coisas que você vai fazendo só por pontuação, você pode se frustrar lá na frente, né? Então, direto eu olho o que tá valendo ou não e assim eu vou vendo o que eu preciso fazer ainda, né? Até a minha época de que entra um tiro no pé, é muito importante. Você falou que o edital curricular, ele muda todo ano. Mas se você escolhe uma coisa pensando na sua formação, você vai estar sempre ganhando, sempre ganhando. E um ponto interessante que você trouxe sobre a iniciação científica. Iniciação científica, eu acho que foi a única coisa que eu não fiz. Porque isso até foi falado no episódio, né? Faculdade particular versus faculdade pública. Né? Não tem tanto incentivo à pesquisa nas faculdades particulares. Quem da minha sala realmente sabia o que era uma iniciação científica e queria fazer, procurava saber, fazia. Mas a informação não chegava fácil até você. Então, se você, por exemplo, não tem tanto incentivo a projetos extracurriculares na sua faculdade em geral, porque não chegam espontaneamente até você, você tem que procurar saber. Você tem que procurar saber quais são as possibilidades que você tem, como funciona uma liga, a partir de que momento você pode entrar naquela liga, como funciona uma iniciação científica. Então, procure saber, saia da bolha ali da sua sala, do que as pessoas falam e realmente entenda, vá além. Não dependa da faculdade. Exato. Não dependa da faculdade. E exatamente. essa questão de ir pensando na especialidade, por exemplo, também um grande tiro no pé é a pessoa, por exemplo, querer fazer cirurgia plástica e fazer todos os projetos extracurriculares pensando em cirurgia plástica, porque ela acaba se fechando muito e deixando de aprender outros pontos que vão impactar na carreira dela médica como um todo, independente se ela vai fazer cirurgia plástica ou não. Por exemplo, eu passei grande parte da faculdade querendo fazer oncologia. E eu era apaixonada por oncologia, tinha certeza até o 8º período que eu ia fazer. Fez a liga, inclusive. Exato, e fiz 2 anos de liga de onco e fiz estágio de onco também, e foi super importante para mim, para eu ver que não era o que eu queria. E fiz a liga de endócrino para eu ver que realmente era aquilo que eu queria. E olha como isso impacta na minha vida, na minha carreira, assim, em tudo, no longo prazo. Não é só um projeto extracurricular da faculdade. Então, entenda o impacto que isso tem, assim, na sua vida mesmo, daqui para frente. Não leve isso de qualquer jeito. Acho que a grande questão é ser intencional na sua escolha, né? Não é fazer simplesmente um projeto porque ele está pontuando atualmente em uma prova que você quer. Então, acho que a grande questão é você saber filtrar e linkar o que, de fato, né, pode pontuar para você, que é muito bom, é importante a gente pensar no currículo, né? Não é hipocrisia a gente pensar nos pontos que são válidos, mas pensar principalmente o que aquilo vai contribuir para a sua construção ao longo da faculdade, o quanto isso vai te fazer melhor. A Let's deu um exemplo excelente aí, o quanto que esse seu projeto, né, ele vai contribuir para a sua formação diretamente e até a forma com que você vai lidar com os pacientes. Isso não tem preço. Isso vale muito mais do que ela vai pontuar isso para a residência. A didática que a Tamara criou e desenvolveu sendo monitora, o quanto que isso foi válido muito mais do que a pontuação em si. Então, a grande questão é ser intencional em cada escolha que você vai fazer ao longo da sua faculdade. Não só seguir a manada e ir fazendo projetos, porque às vezes não vai valer o tempo que você vai se dedicar para aquele projeto simplesmente por ganhar 0,2, 0,3, meio que seja, né? Você poderia estar dando outro foco. Ainda sobre isso, eu quero entrar em outro ponto já, mas ainda sobre isso, como é importante cada coisa que a gente faz na faculdade, eu fiz liga de cardio. Eu lembro que eu gostava de cardio e o pessoal falava que a liga era boa. E aí eu meio que, quando eu cheguei lá, eu vi... Tinha umas aulinhas toda quinta-noite. Tá, né? Vou fazer isso aqui porque vai me dar ponto, beleza, vai ser bom. Só que eu subestimei o poder que isso ia ter. Aí, a gente começou a visitar o bloco cirúrgico.
antes de internato de cirurgia, essas coisas. E aí eu comecei a ver que eu gostava daquilo. E aí eu comecei a frequentar com outros olhos. Eu posso tirar alguma coisa daqui, sabe? Será que eu gosto desse ambiente mesmo? Eu nem comecei ainda, mas talvez seja interessante para minha carreira. A parte de iniciação científica, eu achava um saco ficar lá no Bias Fortes, que é um prédio de ambulatório que tem aqui na UFMG, colhendo dado de prontuário de paciente e ligando para os pacientes. E eu achava muito chato ficar fazendo aquelas continhas lá de estatística. Só que hoje eu vejo que a bagagem que eu peguei aquelas tardes que eu ficava lá, a bagagem é muito importante, sabe? Depois você nunca mais vai ter oportunidade de imergir disso de tal maneira como a gente faz na faculdade. Então, realmente, cada coisa que você for fazer, pode ter certeza, você vai tirar alguma coisa, sabe? Então, é bem importante isso. Até para decidir seu futuro mesmo na profissão. Porque, por exemplo, você gosta muito de fazer iniciação, você pode fazer no mestrado, doutorado e trabalhar com isso depois, né? Então, eu acho que os projetos extracurriculares são para isso. São para a gente conhecer o nosso perfil e eles também pontuam, né? Acho que a gente não tem que pensar sobre uma coisa que pontua só, né? Tem que pensar que é um plus, que eles vão valer o ponto para a sua prova. Claro. E a gente também tem que entrar num ponto que é a faculdade de medicina já tem uma grade grande, né? Já tem uma carga horária muito, muito grande, muito importante, muita matéria importante para ser estudada, para ir na aula. Como é que a gente consegue conciliar também para não pisar o pé no acelerador demais também e fazer uma faculdade bem feita, né? Porque a gente está formando médico generalista, então a gente tem que fazer uma faculdade muito bem feita. Como é que você tem feito para separar isso aí? Só pegar o que realmente dá para fazer e não deixar de lado a faculdade? Eu acho que os projetos extracurriculares, eles têm umas diferenças. Por exemplo, você escrever um artigo é alguma coisa muito pontual. Agora, você fazer um estágio extracurricular, ou fazer uma extensão, ou uma liga também pode ser pontual de acordo com o que ela oferece. Então, eu acho que você não pode pegar grandes projetos extracurriculares e fazer no mesmo semestre. Por exemplo, fazer um estágio extracurricular e um outro projeto, tipo uma iniciação científica. No mesmo semestre, eu acho que você está dando um tiro no pé, porque você não vai dar conta de fazer isso no seu tempo livre, né? Mas aí, eu acho que a gente tem que... Eu fiz isso. Eu fui colocando um grande projeto a cada semestre até eu ter o currículo que eu queria. Eu também não cheguei a fazer iniciação por sempre estar adiando, esperando dar o momento certo e não conseguir fazer, por não correr atrás mesmo. Mas eu fui fazendo assim, eu fui encaixando pequenas coisas, sabe? Então, por exemplo, tinha um congresso de GO, com minhas amigas me chamaram para escrever um pôster para publicar lá, para apresentar lá. Então, eu fui, a gente pegou um final de semana, fizemos o resumo e mandamos. Então, eu acho que a gente vai encaixando assim. Mas, ao mesmo tempo, também eu vou mentir se eu falar que eu nunca faltei, tipo, uma aula ou sair mais cedo porque eu tinha alguma coisa de liga para fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que ir aí balanceando o que vale mais a pena ou não. Com certeza. E aqui já entra um erro que, assim, a gente já está até falando disso, que é sobre abraçar o mundo. Pegar todos os projetos extracurriculares em um período e depois ficar sem nenhum horário livre no dia. No meu 5º período foi quando eu uni todos os meus projetos extracurriculares em um único período. Então, era... Então, era o estágio, eram 2 ligas, era monitoria. Minha monitoria, tipo assim, toda semana eu reunia com os alunos. Então, toda semana eu tinha que estudar como se eu tivesse prova. E tinha a charanga, que também não entra na questão de projeto extracurricular, mas é uma coisa dentro da faculdade, extra-faculdade, também te gasta muito tempo. Comissão de formatura. Então, isso tudo num período. Aí, nisso, eu estava no 5º e eu, basicamente, comecei a surtar, assim. E ainda por cima, foi um período que começou a ter matérias na faculdade que eu tive dificuldade, a princípio. Uma delas foi pediatria. Isso aí é todo um storytelling, porque depois eu passei a amar pediatria, mas, enfim. Juntou tudo em um período e eu simplesmente fiquei exausta. Só que aqui também entra uma questão de que o legal de ser acadêmico é que você pode se dar o direito de errar e aprender, e aquele aprendizado vai com você pro resto da vida. Porque justamente nesse período que tudo ficou muito mais corrido, eu ficava assim, suando, pensando, nossa, como é que eu vou encaixar isso daqui? Como é que eu vou encaixar o treino? Como é que eu vou encaixar a dieta? Como é que eu vou, assim... Que surgiu o Team Madruga, que eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, que eu comecei a fazer planner, que eu comecei a me organizar, a fazer calendário. Então, foi um erro de abraçar o mundo ao mesmo tempo e que, na verdade, depois me trouxe muitas coisas boas, porque foi um desconforto que fez com que eu me adaptasse naquele desconforto, naquela dificuldade e trouxesse aprendizados para o resto da minha vida e que eu aplico até hoje na residência. Então, esses são pontos muito importantes também. É bom demais ser acadêmico, gente. Você pode errar à vontade. É bom, saudades, gente. Né? Eu também estou aproveitando meus últimos 6 meses de mamata. É importante a gente lembrar que os projetos extracurriculares, eles são
complementar. Eles são complementares, né? É para complementar a sua formação, que é o principal. Como a Tami sempre diz, a gente está na faculdade de medicina para ser tornarmos médicos. Parece que é segredo. Exatamente. Mas é real, é para ser médico. É para ser médico. Não, para postar no Instagram. Nossa, então, às vezes, você acaba perdendo o foco do principal, que é uma formação bem feita. Ah, beleza, você está fazendo 4 projetos, mas você está com dificuldade em aprender farmaco. E aí, será que vale a pena? Ah, beleza, tirou 10 no currículo. Mas e aí? Você não está sabendo farmaco? Será que vale a pena? Então, não esquecer do básico. O básico sempre bem feito é sempre o que vai funcionar. A partir de quando a base estiver bem solidificada, aí você começa a dar um passo a mais nos seus projetos. Acho que esse é um ponto que não pode passar, de forma o básico é importante mesmo. E, Letícia, conta pra gente como é que você está fazendo. Você já está pensando no seu currículo? E se sim, né? Desde quando que você está pensando? Como é que você está se planejando? Porque eu sei que é uma dor muito grande, muita gente. É uma dor muito grande. Eu acho que eu tive essa virada de chave de, assim, é importante fazer currículo no 4º período, 4º para 5º período. Pela pandemia também, por eu ver que... eu acho que quando eu entrei nas ciências médicas, eu fiquei pensando assim, quando eu estiver em tal período, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que entrou a pandemia e várias coisas simplesmente pararam de acontecer. Não tinham mais essas coisas. Então, eu tive que pegar lá o edital do PSU, o edital do Enare, e ver o que eu podia fazer, como que eram esses processos seletivos. E uma coisa nas ciências médicas é que as ligas acadêmicas, na pandemia, o processo seletivo era por nota e por período. Então, por exemplo, se a pessoa tinha tirado a maior nota e tinha um período maior que você, não, tinha tirado a mesma nota e tinha um período maior que você, então elas passavam. Então, quem estava no 3º, 4º período não entrava em nada, não conseguia entrar em nada. Então, eu fui buscando ligas em outras faculdades, tanto que as 2 que eu fiz foram no FMG, por isso, porque o processo seletivo era diferente. Então, a partir de então, eu fui buscando o que eu podia fazer, sabe? Hoje, eu acho que ainda tem algumas coisas, principalmente pelo Enare, que provavelmente vai ser a minha prova principal, ser diferente do PSU, porque eu não sei por que a gente cisma com o PSU no início da faculdade. Eu, pelo menos, fui assim. Tudo era o PSU. mais antigo, é o mais Antes era tudo PSU. PSU. Antes era tudo PSU. Na minha época, não existia Enare. Eu também não fiz Enare, não. Você também não, Então, né? é por isso. Eu Porque fiz pro R-Imagem Endócrina. tudo era PSU e meu currículo foi todo pensado no PSU. E aí, quando eu vi o Enare, vi que tinha, tipo assim, pontuava se você fizesse mais do que uma vez aquela coisa. Então, eu comecei a ficar assim, gente, eu acho que eu tenho que mexer mais ainda, sabe? Então, pra mim, foi assim. Eu fui construindo com base no PSU e agora eu tento pegar o que o Enare tem pra complementar aí e colocar. E até um ponto legal que você falou sobre o processo seletivo, que eu acho importante falar isso também, porque quando você tenta um projeto extracurricular, muitas vezes tem processo seletivo. E passar por esse processo seletivo, muitas vezes, te faz aprender muito como pessoa mesmo. Porque, por exemplo, a gente falou agora de uma monitoria que eu dei, que eu passei em primeiro lugar e fui bolsista. A Liga Acadêmica de Onco, que eu queria muito entrar, eu entrei no 5º período, mas podia entrar a partir do 4º. E eu, no 2º período, já falava que eu queria ser oncologista. Então, assim, desde o 2º período, eu sabia que no 4º eu podia entrar na Liga de Endócrino e realmente era, assim, meu alvo do 4º período. Então, assim que eu entrei no 4º período, já tinha a data da prova, tinha o edital, eu passei, acho que uns 3 meses estudando para essa prova. E foi, inclusive, nas férias. E aí teve as férias. Ela passou as férias estudando. Eu passei as férias estudando para essa prova. E assim, eu sabia tudo que tinha no edital que ia cair naquela prova. Pegou livro, Foi. inclusive. Eu, assim, tava realmente na ponta da língua. Fui muito segura, não tava nem um pouco nervosa, que talvez eu não passaria. E aí, chegou o dia da prova, né? Fui lá, eu toda feliz e pompona. Acontece que a prova foi completamente diferente do edital que eles tinham colocado. Completamente diferente. Até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela prova, sei que não foi cobrada oncologia nela, assim. E aí foi a minha primeira reprovação, assim, foi o meu primeiro fracasso durante a faculdade de medicina. Eu chorei uma semana. E aquilo lá me ensinou muito sobre que nem sempre vai dar tudo certo exatamente porque você se esforçou. Nem sempre o esforço é o suficiente para te garantir o sucesso. Muitas vezes você vai sim se esforçar em algo, você vai sim dar o seu melhor e aquilo ali não vai dar certo. Se aplica também aos projetos extracurriculares. Então, cabe a você saber que aquilo ali, todo o esforço que você está fazendo, está te moldando e se aquele não for o momento, vai ser depois. Depois eu entrei no 5º período, muito mais madura, porque no 4º período nem semiologia tinha ainda, então eu aproveitar muito menos a liga. Então, entender também que se você for reprovado em um processo seletivo, seja de iniciação, de liga, de monitoria, saiba que o esforço que você colocou naquilo ali, você vai aplicar por outro projeto, vai aplicar no outro, então saiba lidar com os fracassos durante a faculdade.
Gostei muito. Eu tenho uma história boa sobre isso também, que você me lembrou. E eu acho que eu tenho mais orgulho dessa história do que eu ter passado na faculdade. Olha pra você ver. Ensina muito mesmo esses projetos extracurriculares. E eu queria entrar na Liga de Ortopedia. Acho que era 5º, 6º período. E aí, eu achava que não precisava estudar. Achava que eu ia passar, eu sei, esporte e tal, é só chegar a fazer uma provinha lá e eu vou passar, óbvio. Aí cheguei no dia da prova, um tanto de gente para fazer a prova da liga, e só podia, sei lá, 20 pessoas, 30. E eu vi que antes da prova, todo mundo tava discutindo, tipo, e esse teste e tal, como é que faz e tal. Eu falei, nossa, velho, o povo estudou mesmo e tal. E aí eu não passei. Eu lembro que eu não sabia nem que era o teste de Lachman. É uma coisa muito básica de ortopedia. É de joelho. É de joelho. Não, é de joelho mesmo? É de joelho. Sempre de joelho. E aí eu não sabia, e aquilo me causou uma frustração muito grande, mas me fez aprender. Se eu não me esforçar aqui dentro, que o sarrafo é muito alto, eu não vou conseguir nada. Eu nunca vou conseguir me destacar, eu não vou conseguir o que eu quero. E aí, a partir desse dia, eu lembro que foi um marco. Eu falei assim, a partir de agora, tudo que eu quiser fazer, eu vou ser intencional, eu vou me dedicar. E ninguém vai se dedicar mais do que eu. E aí eu começava a olhar, aí foi mais ou menos a época que eu comecei a pegar edital de PSU para olhar. E aí eu vi que tinha uma boa pontuação para estágio extracurricular. Gente, eu lembro que eu comecei a olhar, igual você fez, olhar outras faculdades, outros lugares. Comecei a olhar todos os sites de hospital de BH que tinham estágio extracurricular. Tinha mais que hoje, eu acho. Então, eu olhei Vila da Serra, Mater Dei, Socor, e tinha um do HC também, de CTI. E aí, o meu sonho era passar no Socor. Era um estágio de CTI, a minha foi a última turma de CTI, unidade coronariana, que pagava R$ 1.500. Era o estágio que mais pagava, junto com o de clube. E aí, eu falei assim, é esse que eu quero. E aí, eu li o edital inteiro do ano anterior, nem tinha lançado do ano ainda. Eu falei assim, eu vou passar nessa prova. Aí, o edital era referência bibliográfica, Mário Lopes, semiologia. Aí eu não lembrava o tamanho que era o Mário Lopes. Eu falei, beleza, eu vou ler esse livro inteiro. Eu vou passar. Aí, beleza, eu comecei a estudar uns 6, 7 meses antes da prova, antes de abrir o edital pro ano. Gente, eu li o Mário Lopes. Eu não vou falar que eu li cada página dele, mas eu li pelo menos uns 80% dele, fazendo resumo. Eu tava devorando o livro, E aí, surgiu o edital, e aí todo mundo viu da faculdade R$ 1.500 e tal, e todo mundo, né, pouca gente sabia. E aí eu lembro o pessoal mandando no grupo da minha sala, vamos fazer, todo mundo. Minha sala inteira fez a prova. No dia da prova, eu lembro aquele salão nobre lotado de gente. Tipo assim, as pessoas mais inteligentes da minha sala fazendo. Eu falava assim, velho, meu Deus, não vai dar. São 6 vagas e eram todas as faculdades, era Minas Gerais inteiro. E eu fui a única pessoa da minha sala que passou. Única pessoa. Porque eu sabia o Mário Lopes inteiro decorado. Inteiro. Eu olhava para as pessoas e falava, velho, como que eu passei? E essa pessoa que é muito inteligente, muito melhor que eu, não passou. Porque eu me dediquei, porque eu realmente fui intencional. E aquilo lá da Liga de Ortopedia me doeu muito. Então, realmente tentar aprender com esse desconforto, aprender com as frustrações, que isso aí você vai levar para o resto da sua carreira, porque não vai ser nem a primeira nem a última prova que a gente vai ter. Sim. Você vai ver que a residência não é a última, né? É um aprendizado, né? Com certeza. Muito legal. Com certeza. E... Quer falar? Isso, inclusive, vai engrossando a casca, Com certeza. Porque vai te preparando, inclusive, para a residência. Já é um preparo para a residência. Porque a residência... Tem gente que acha que a faculdade é muito puxada. Eu, sem querer te desanimar, você não viu nada, né? Então, quando você vai se capacitando, vai engrossando a casca, você vai chegar na residência muito mais preparado. Eu sei que isso te capacitou, por exemplo. Né? Então, essas experiências são muito válidas. Foi muito bom. E, Filipão, eu queria saber de você agora uma coisa. Se fosse hoje, você pudesse conversar com o Felipe do passado, como que você falaria para ele? Quais conselhos você daria para o Felipe do passado para não acontecer o que aconteceu de chegar lá no final da faculdade? No final das contas, eu estudei tanto. Você sabe disso, né? Não, você acha que não. Só deixa eu defender o Felipe, por favor. Ele passou em todas as provas de residência que ele fez. Ele nunca não foi aprovado numa prova de residência. Mas e foi muita prova de residência. Eu sou sincero, rasgado aqui. Se fosse depender do currículo, não passaria, não. Porque os meus currículos me julgaram para baixo. Entendeu? Teve um currículo da Santa Casa, que era um currículo muito diferente, assim...
para você ir bem naquele currículo da Ainda minha é um época... currículo diferente. Ainda é, eu né? lembro disso. Assim, você precisava ter se preparado para aquele currículo específico, porque se você só fizesse a maioria dos projetos da faculdade, seria mal, como eu fui. Então, eu tirei, assim, 5, 4 em 10, né? Então, atrapalhou muito. Mas... Se fosse currículo de intermédio, né, Felipe? Currículo de intermédio, eu sou perito, né? 8 intermédios pra conta. Eu devia pontuar. Mas, enfim, não é assunto, né, para esse As episódio. pessoas vão só... Não, peraí, só vamos contextualizar, senão as pessoas vão achar que você ficou indo no intermédio. Eu já de expliquei bobeira, aqui. síndrome do PT. Eu tive isso. E é engraçado que eu olhava na faculdade, tinha um cara chamado Dalfior. Gente boníssimo. Oftalmo hoje, muito Você bom. acha que ele tá ouvindo? Eu vou mandar pra ele esse corte. Ele chegou a 10 intermédios. E eu olhava e falava assim, esse cara é maluco. Vai no intermédio depois da faculdade. Aí eu, no último ano, conheci Tamis, que ainda faltavam 5 intermédios. Aí ele teve que ir por minha causa, gente. Ele não era síndrome de Peter Pan. Não, então, assim, tá justificado, né? Tá justificado. Mas a pergunta é muito boa. Eu falaria para mim, inclusive para todos os acadêmicos que tá começando, que sim, é importante você saber do currículo desde o começo. Eu realmente considero que isso é importante. Eu não tinha esse conhecimento, eu sei que muita gente não se preocupa tanto com isso no começo. Eu acho sim que é importante você saber, pelo menos, assim, pensar no seu futuro, as provas que você pode fazer. Porque tem certas coisas que contam todos os anos. Por exemplo, Isso. inglês nunca vai parar de contar. Nunca, exatamente. Publicação científica nunca vai parar de contar. Então, por isso, sim, é importante saber Exatamente, criticamente. Assim, a partir do momento que você entende como que é feita, pelo menos a distribuição, o que geralmente é considerado, o que às vezes até é considerado, mas não tem uma pontuação muito expressiva, relacionada ao tempo que você vai gastar aquilo, para você conhecer e chegar lá na frente, você até ter tempo de se planejar para chegar lá na frente você ter um bom currículo. Não viver em função de montar um bom currículo e deixar a faculdade de lado. Mas eu falaria para mim, sem dúvida, para conhecer mais sobre o currículo desde o começo e me planejar, fazer uma programação ao longo da faculdade. Isso aqui dá para fazer no primeiro ano, ou não é hora disso, isso aqui para o segundo, sem desespero. Isso aqui, e já fazer um cronograma até o final da faculdade para eu ter um bom currículo, porque a gente sabe que o currículo ele é determinante muitas vezes para a sua aprovação de uma prova de residência que tem ficado cada vez mais concorrida. Então, acho que esse seria meu principal conselho para mim mesmo. Eu acho que eu faria a mesma coisa, sentar comigo e falar assim, aqui não surta, mas é isso aqui, funciona desse jeito, cada ano muda, mas é basicamente isso. Você tem que ir se planejando ao longo dos anos para fazer um pouquinho de cada coisa. E não é difícil a pessoa que está ouvindo a gente abrir o edital. Eu já contei várias vezes aqui que eu cometi o erro de nunca ter feito uma prova de PSU uma semana antes da minha prova. E se eu não... A Tamara fibrila ouvindo isso. E se eu não fiz nenhuma prova uma semana antes da prova... Eu já ouvi isso várias vezes, eu fico nervosa todas elas, entendeu? Imagina edital, muito menos edital, não via. Então, desde o primeiro período, você pode sim, sem surtar, entrar no site Arengue, né? Enare, Santa Casa, olha lá, dá uma olhada todo ano, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, sem surto, né? Inclusive, numa aula do Medbox, eu falo isso, que é como construir um currículo, né, acima da média. É exatamente isso. Sobre quem está começando, às vezes até no ciclo clínico mesmo, é muito importante você abrir os editais dos últimos anos, pelo menos, das provas que você almeja fazer, pretende fazer. Óbvio, não ficar bitolado com aquilo, porque pode mudar. A Letícia mesmo deu um bom exemplo que de um ano para o outro as coisas mudaram, né? Mas você ter o mínimo conhecimento até para você saber o que vai correr atrás ou o que não vale a pena você correr atrás. E ter como um guia, né? Saber que aquilo ali não é determinante. A gente tem aqui um exemplo muito claro do Felipe, que teve um currículo não tão bom igual assim outras pessoas, pode falar ruim, mas que mas ele foi definitivamente aprovado em todos os hospitais que ele quis. E quando eu olho todas as minhas aprovações nas provas de residência, tanto para R1 quanto para R+ de endócrino, o currículo me jogou lá em cima, sim. Mas todas as vezes que eu fiz uma análise sobre a minha nota, eu teria passado mesmo com uma nota ruim no currículo. Então, o currículo me joga para cima, mas não foi determinante para nenhuma das minhas aprovações. Foi muito mais determinante para
itens, assim, da minha formação mesmo, do meu repertório. E uma questão sobre projetos extracurriculares é que não são somente questões acadêmicas. Por exemplo, diretório acadêmico, participar da atlética, Verdade. participar da comissão de Representante formatura, de turma. representante de turma, charanga. Então, tudo isso são atividades extracurriculares e que estimulam em você habilidades que você pode levar para a vida inteira. Por exemplo, liderança. Participar do diretório acadêmico, Muito você bom. tem que exercer uma função de liderança ali. Às vezes você fica com um cargo financeiro. Você vai ter que aprender a mexer com dinheiro. Gestão. Gestão, exatamente. Então, são pontos que, assim, são importantíssimos. E charanga, por exemplo, eu toquei tamborim e chocalho na faculdade, apresentei em todos os intermédios. E são lembranças que, assim, quando eu lembro da charanga, da cirrose, eu rio à toa, sabe? Porque foi muito especial para mim. Então, saber que a vida universitária, ela é muito mais do que só o que está contando no papel. Então, tenham isso em mente. E acho que esse é o principal que eu queria pontuar. Gostei. Muito bom. E você, Letícia, eu sei que tá dentro da faculdade ainda, o que você tá vendo de erro da galera? O que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá muito surtado, querendo abraçar o mundo. Qual conselho, você que já é uma acadêmica veterana, né? O que você daria de conselho pros calouros? Eu acho que é basicamente isso mesmo, de você chegar, se ambientar com o ambiente que é faculdade, o que é isso, o que isso exige de você. E você tem que ter uma noção do que é um currículo, o que é esperado de você. E você tem que saber também como que você... Não adianta só você chegar, pegar a folha e falar, eu quero fazer tal coisa. Você tem que saber como que você vai fazer isso. Então, por exemplo, projeto voluntário. Várias pessoas me perguntam, como que você fez projeto voluntário? Gente, eu cheguei na prefeitura da cidade e perguntei, eu posso fazer tal coisa para vocês? Então, você tem que ter certa proatividade, não ficar esperando que as coisas vão cair no seu colo, porque não vão. Tá cada vez com mais alunos de medicina, menos oportunidades pra gente. E tá ficando cada vez mais difícil. Eu falo isso porque eu e umas amigas, a gente criou a Liga de Emergência do lado das Ciências Médicas. E desde que a gente criou, a gente procura estágio e a gente não acha de jeito nenhum. A gente tá com... Os nossos preceptores são muito conhecidos aqui em BH e mesmo assim a gente não consegue achar porque não tem campo de estágio. Então, eu acho que a gente tem que saber o que fazer para chegar lá. Não só saber o que fazer, né, de tópico, de currículo, mas qual é a trajetória que você tem que fazer para chegar até lá. Então, eu acho que é isso. Você ter intencionalidade mesmo no que você tem que fazer durante a faculdade, sabe? E ainda rola competição da pessoa esconder, às vezes? Ficou sabendo de um edital, não conta? Eu lembro que tem um negócio desse. Agora, no 11º, a gente já não fala mais tanto disso, né? Ninguém tá procurando estágio mais. Mas eu lembro que quando, na minha época de 6º período, que tinha o estágio do Mater Dei, estágio do Vila da Serra, o pessoal não mandava o link no grupo, né? Então, eu lembro que, assim, era nos menores grupos, e aí o pessoal ficava com raiva quando via que tinha mais gente da sala lá. Então, realmente ainda tem essa competitividade. Inclusive, a gente tem um episódio muito bom, que é competitividade. Eu assisti. Quem não assistiu, volta lá Volta e assiste, que vale muito a pena. Muito bom. Eu acho que foram todos os meus pontos aqui. Sim, perfeito. Eu achei incrível. Muito bom. Achei incrível. E agora, Letícia, então, já que você é a nossa convidada, queria te pedir 2 sugestões de convidados, de pessoas que você acha que agora merecem aumentou, estar era aqui. uma, agora é 2. Agora é são 2. duas. Porque se a gente não gostar de um, tem a outra. Tá engraçado hoje? Gostou? Tô brincando, viu, gente? As 2 pessoas vão ser convidadas. Espero. A primeira pessoa, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a Lígia Mol. Eu acho que ela já tá vai já dar tá no radar. no planejamento. Ela acho que tem com certeza muito a agregar. E a segunda pessoa é um professor meu, que ele é ex-professor meu, ele chama Thiago Stanley. Ele tem um Instagram. E ele escreveu um livro muito legal sobre como os 4 temperamentos influenciam nos estudos. Então, Isso, ele legal. fez um mapeamento de como o seu temperamento influencia a sua forma de aprender. Então, eu acho que seria muito legal vocês trazerem Qual que é o seu ele temperamento? aqui. Eu sou colérica. Sabia. Eu sou colérica também. Sou colérica. Sabe o quê? Eu sou sanguíneo. Sanguíneo. Mais sanguíneo. Uma pessoa mais sanguínea que eu sou já vi. sanguíneo. Você é o quê? A Bruna me falou que eu sou colérico. Eu acho que você é Você é colérico. colérico. Eu tô Papo em pra outro desvantagem. podcast. Então tá, depois a gente vai Gente, falar sério. disso. É uma boa. Chama ele. É muito legal o livro Gostei mesmo, muito. assim. Gostei. Muito legal. Gostei muito da sugestão. Let's, fala um pouco pro pessoal sobre o que você Isso. fala no seu Instagram, um pouco do que você mostra lá. Eu sou fã do Instagram da Let's, eu acho que ela mostra muito a vida real mesmo, sem muita firula, exatamente como é. Eu acho que isso tá em falta. Eu acho que tá em falta a autenticidade, tá em falta mostrar as dificuldades, as coisas como elas são, e sem Verdade. ficar colocando perfumaria
varia demais. Então, a Letícia não faz isso. E ela é eu muito gosto ela muito do mesmo, Instagram né? dela. É. Muito legal. Eu acho que o meu propósito é esse mesmo, mostrar uma rotina real de estudante de medicina, sem firula, sem, assim, com os privilégios que eu tenho, mas mesmo assim, sem privilégios demais, sabe? Então, eu acho que é uma rotina palpável, que eu tento mostrar sempre. Mostro quando tá tudo bem, quando tá tudo ruim também eu falo. Eu não gosto de ficar reclamando, acho que vocês nunca vão me ver reclamando nos stories O de que mundo não tá nem aí pro seu que discurso. tá ruim, que quando é assim eu prefiro ficar mais na minha. Então, eu sou uma pessoa que eu tento sempre agregar, sempre postar alguma coisa que vai fazer diferença ou vai ajudar quem tá me acompanhando. Eu falo muito da minha rotina de estudos, provavelmente o ano que vem vai ser muito sobre preparação para O residência. que você vai fazer? Conta. Ou não vai contar? Eu conto. Vou fazer PED. Eu decidi. Mais uma Inclusive, Que Combina. máximo, adorei. Combina. Adorei. Muito bom. Esse é o arroba, não fala o meu arroba. arroba é Letícia Souza com 2 E's e F no final. Muito bom. Recados finais, gente. Muito bom. Ou não? Muito bom. Não, já deu uns Já recados deu os finais. recados finais. Agora é só o tchau, né, Felipe? Hashtag. Acho que tem mais. Hashtag. Hashtag. O que a gente vai falar? Hashtag. Que é esse nome, hashtag? Hashtag é pra... Para as pessoas comentarem no Comentarem. vídeo e no Spotify. Ai, será? Porque eu acho que eu não sou muito over Hashtag, essas amor. coisas, não. Ai, gente, eu só penso na fratura de joelho. Eu acho que tem que ser fratura de joelho também. Tá vendo? Vai ficar pra sempre isso. Fratura de joelho, Como se você que chama acompanhou o a gente sinal até o lá? final. O sinal que Ah, você verdade. Lachman, mas ninguém vai saber não escrever. dá pra Lachman. escrever. L-A-C-H-M-A-N. O que é Lachman? Fala aí pra gente. É, rapidinho. mostra aí É o pra teste gente. que o paciente fica em decúbito dorsal, Aham. com o quadril flexionado em 45 Aham. graus, joelho flexionado em 30 graus, Aham. e você com uma mão no fêmur e uma mão na tíbia, você vai fazer a translação antero-posterior para descobrir lesão do LCA. Se positivo pela lesão do Ó, LCA. e só pra falar, a gente não combinou isso Não aqui. combinou, hein? não combinou. Tá na combinou. ponta da Tô língua. afiadinho, tô Treinado. Se afiadinho. você tiver suspeita de um rompimento de ligamento no LCA, você já sabe o que procurar. E só lembrando, clínicos não façam isso em casa. Não faça. Não tenta, você vai de acabar jeito fazendo alguma coisa. Clínicos não façam isso em casa. Isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Medboxcast. Hashtag teste de Lachman, se você Teste de ficou Lachman. até o final. E muito obrigado, até mais. E Até mais. tchau. Tchau.